Eu vou conversar agora com a consultora do terceiro setor, Ana Cláudia Simões Lima. E antes de eu começar, eu quero dar uma informação. A Ana Cláudia, como consultora, realizou uma pesquisa inédita no Estado. E ela traçou um diagnóstico da força de trabalho da pessoa com deficiência. Não é isso? Então, é uma força de trabalho. Existem deficiências que não te impedem de ser um bom funcionário, um bom empregado e ser produtivo, não é isso? Ter alegria de viver, com certeza. Bom dia, Ana Cláudia Simões Lima. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e que realmente a sociedade precisa conhecer um pouco mais. Com certeza. Em primeiro lugar, o que é o terceiro setor, Ana Cláudia? O terceiro setor foi assim apelidado, né, por ser um setor, vamos dizer, intermediário. Né? O primeiro setor seria o setor governamental, onde estão aí as empresas públicas, né, o próprio governo em si. O segundo setor seriam as empresas, né, comércios, indústrias, prestadores de serviço. E aí eles deveriam se bastar, primeiro e segundo setor, né? Só que aí a sociedade civil, por volta dos anos 80, surgiu essa nomenclatura, né? Se consolidou, mas isso já vem desde os anos 70, um pouco insatisfeita, digamos assim, com a atuação isolada do primeiro setor, resolveu se mobilizar de maneira organizada e conseguir, na verdade, alguma ação complementar paralela às ações do governo, né? Então, ela começou a se mobilizar para praticar o que deveriam ser ações governamentais. Saúde, educação, cultura, e foi apelidado de terceiro setor o movimento das ONGs, né, das organizações não governamentais. E, inclusive, criando agora, mais recentemente, as famosas OCIPs. Na verdade, a OCIP ela é uma certificação, né, uma qualificação que as associações e fundações têm direito de pleitear junto ao Ministério da Justiça. Com certeza. Vamos lá. Como é que foi essa sua pesquisa? O que é que você conseguiu descobrir ou constatar? Na verdade, a gente tinha algumas impressões, algumas foram confirmadas, outras não, né? Aconteceram algumas surpresas no caminho e algumas confirmações do que a gente já entendia que iria acontecer com esse público. Bem, algumas empresas nos contactaram buscando um diagnóstico de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, né? Então, nós traçamos uma estratégia lá na nossa empresa e com uma equipe bem multidisciplinar, administradores, psicólogos, assistentes sociais, né? Nós fomos a campo mapear como está a situação da pessoa com deficiência, né? Para o mercado de trabalho. E aí a nossa expectativa era unir o útil ao agradável, ou seja, existem essas pessoas possivelmente lutando por um espaço no mercado de trabalho e existe, de outro lado, um decreto, né, que regulamenta a lei de pessoas com deficiência, o decreto 3298 de 99, que determina que as empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a contratar para os seus cargos pessoas com deficiência. Isso já é legislação, já? Isso é legislação. Desde o ano de 99, esse decreto, né, regulamentou essa situação. Empresas com mais de 100 empregados necessariamente, obrigatoriamente, precisam contratar um percentual. Qual seria? No caso, com mais de 1.000 empregados, seria 5%. A maioria das grandes empresas, né, e médias empresas estão dentro desse percentual de 5%. Quer dizer, quem tem acima de 100, 5%. Na verdade, isso vai graduando, né? 2%, 3%, 4%, 5%. Então, 5% é com mais de 1.000 empregados. Perfeito. Mas a maioria das grandes empresas do nosso estado estão dentro desse panorama aí de mais de 1.000 empregados e tem que contratar 5% de pessoas com deficiência. Agora, curiosamente, as empresas estão cumprindo isso aí? Porque se não cumprir e é legislação... Esse é o grande cerne da nossa pesquisa. Certo. O que as empresas nos relataram? Bem, nós não sabemos onde estão essas pessoas com deficiência. Como é que nós vamos contratá-las? Exatamente. Né? Então, a nossa missão seria encontrá-las. E aí, para não reinventar a roda, como dizem, a gente foi pelo caminho mais lógico, mas já elaboramos um plano B, porque a gente tinha uma ideia que ia necessitar. Qual é o caminho lógico? O caminho lógico é você contactar entidades do governo e ONGs que já trabalham com esse público, né? Então você pelo menos
detectar onde eles estão. Exatamente. Então a gente fez, como não existe um cadastro único, um local onde você possa encontrar quais são as pessoas jurídicas que lidam com pessoas com deficiência, Sim. a gente partiu para uma pesquisa em internet, em catálogo telefônico, então tentamos exaurir as possibilidades. Encontramos 136 possíveis pessoas jurídicas que lidam com esse público. Sim. E aí fomos contactando essas pessoas jurídicas. Dessas 136, 76 atenderam aos telefones. Ou seja, quase metade, embora tenham divulgado nas suas páginas, na internet, em catálogo, de fato não existiam ou estavam com seus endereços e telefones desatualizados. E aí nós entramos em contato com essas 76. Explicamos que estávamos fazendo um banco de dados, tentando coletar dados de pessoas com deficiência que quisessem trabalhar, né? E que isso não teria nenhum ônus, nem para o parceiro que quisesse entrar com a gente nessa missão, e nem para a própria pessoa com deficiência, e que depois esse banco de dados seria oferecido para as empresas. Dessas 76, 22 falaram: nossa, que interessante, gostaríamos de conhecer um pouco mais esse projeto. E aí nós fizemos, em 3 meses, cerca de 40, 45 reuniões, visitando todas essas ONGs e órgãos do governo. Né? Dessas 22 que sinalizaram positivamente, 8 efetivamente tomaram alguma atitude proativa para nos colocar em contato com essas pessoas com deficiência. Desses contatos, nós conseguimos 27 cadastros. 27 cadastros apenas. E assim, várias coisas nos surpreenderam. Primeiro, perceber que algumas ONGs e até mesmo alguns órgãos públicos que têm essa missão de fazer essa ponte, de fato não tinham muito interesse. Perfeito. Nessa apresentação entre as partes. Mas deu resultado, não é isso? Deu resultado, exatamente. E aí nós partimos para o plano B, que foi, através das nossas próprias iniciativas, tentar chegar nessas pessoas. Então, hoje nós temos um banco de dados com 55, 60 pessoas com deficiência, onde a gente mapeou qual a experiência, que tipo de curso fez, né? Quais as funções, o tipo de dificuldade. Além de tudo, vocês estão ajudando, não é isso mesmo? A ideia é realmente fazer a ponte. Olha, empresas, aqui estão as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, aqui estão as empresas. Que esse casamento dê certo. Com certeza. Você viu só como é importante ter um levantamento técnico desses, né? As pessoas com deficiência são, às vezes, não é isso? Totalmente produtivas, apesar de serem chamadas de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. Mas é isso aí, informações fantásticas e mostrando que todo o trabalho nessa área é bem-vindo, não é isso? Muito obrigada. Obrigado pelas suas informações. Mas antes de eu agradecê-la definitivamente, agradecer a Panificadora Nova República, muito obrigado de coração, muito obrigado pelo carinho, pela forma com que vocês nos atendem, muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao Sebrae, parceiro do Café com Leite, Alê Chocolatier, o mais puro chocolate, que a Ana Cláudia vai levar de lembrança e vai se deliciar com isso, né? Obrigada. Obrigado a você. Alê Chocolatier também. E sucesso para você, tá bom? Obrigada. Muito obrigado mais uma vez à consultora Ana Cláudia Simões Lima pelas informações prestadas aqui. Muito obrigado a você e até o próximo programa com fé em Deus. Até lá.